recorte semanal da realidade pelo prisma da sensibilidade. A lembrança das aulas da graduação ainda é fresca. O conteúdo era gravura, e enquanto a professora discursava sobre critérios técnicos e históricos das pinturas rupestres da Serra da Capivara no Piauí, minha imaginação voava para longe, muito longe. O reconhecimento profissional não chegou até mim via artes visuais. A expressão gráfica não é exatamente um talento meu. Como em todas as formas de expressão, o desenho e a pintura dependem de um treino muito minucioso e obstinado. No entanto, lápis chanfrados, técnica de esfumado, coleções de tinta e um olhar direcionado não fizeram parte do repertório da minha disciplina artística. Meu olhar para o mundo sempre foi difuso e generalista. Porém, as palavras da professora ecoavam no meu cérebro. E como uma aluna sendo alfabetizada depois de adulta, descobri muito lentamente os significados das cores e dos traços. Não que a beleza não estivesse ali antes, não que eu não a percebesse. Quando criança, lembro de folhear os livros da escola e me deparar pela primeira vez com uma reprodução pequenina do quadro O Nascimento de Vênus. É uma pintura de Sandro Botticelli, de 1483, de têmpera sobre tela, que mede cerca de 1,70 m de altura por 2,80 m de largura. Mas aquela impressão ínfima do livro de história não me contava tudo. Não me falava sobre os abismos que as pinturas são. O livro não me contou na época que as cores emitem sons e gritos de angústia. Aquela pintura representava a deusa Vênus emergindo do mar, já mulher aparentemente adulta, conforme descrito na mitologia romana. Mas no livro não vinha a descrição de todas as texturas e formas. Não havia descrito o cheiro de maresia e o som de ondas que a pintura tem. As palavras jamais poderiam alcançar a grandeza da obra de Botticelli. Talvez nem a minha leitura infantil pudesse. E por falar em palavras, minha professora da graduação soube escolhê-las da melhor forma. Como em um passe de mágica, eu havia acessado essa lembrança e, enfim, uma conexão muito corporal se estabeleceu. Em um entendimento intimamente pessoal e físico sobre a necessidade da imagem. Não é o mesmo entendimento dos críticos de arte ou dos exímios desenhistas, e sim uma maneira muito mais sutil e pessoal de conhecer. Aquele conhecimento de namorados apaixonados que não sabem a vida pregressa um do outro, mas se admiram mutuamente em sua profunda ignorância. No quadro de Botticelli, a deusa clássica Vênus emerge das águas em uma concha, sendo empurrada para a margem da praia por Zéfiro, o vento das paixões espirituais, e recebe um manto bordado de flores de uma deusa que regia as estações. Agora, para mim como adulta, a descrição de Zéfiro soa como um sussurro ao pé do ouvido. O som do vento é uma sensação muito potente, daquelas sensações que preenchem o corpo todo. A imagem de um ser espiritual que soa aos ouvidos é algo que quase toda mulher conhece muito bem. A intuição também é um sopro, é algo que sussurra e preenche o coração de sentido. É mágico que alguém possa pintar esse significado. Alguns especialistas argumentam que a deusa nua não representaria a paixão terrena, carnal, e sim a paixão espiritual. A Vênus apresenta-se de forma similar a antigas estátuas de mármore
esguia e com longos membros e traços harmoniosos. Contudo, os especialistas nada sabem sobre os meus pelos arrepiados ao vê-la. Sabem pouco ou nada sobre o sabor da arte que pulsa desde o giz de cera escolar, a luz empoeirada de um teatro velho. A arte não é espiritual. A arte é tudo que o corpo tem. É o próprio corpo. A arte é o próprio Deus e é também a ausência absoluta dele. O que seria de uma paixão espiritual sem a experiência da carne para validá-la? Não é isso que dizem ser comunhão? É Deus se fazendo corpo. Wilhelm Flusser escreveu em A Filosofia da Caixa Preta que imagens são superfícies que pretendem representar algo. Na maioria dos casos, algo que se encontra lá fora, no espaço e no tempo. As imagens são, portanto, resultado do esforço de se abstrair 2 das 4 dimensões, para que se conservem apenas as dimensões do plano. Devem sua origem à capacidade de abstração específica que podemos chamar de imaginação. Imaginação é a matéria-prima da arte, e ela não tem nada de etérea. A imaginação parte da experiência, é fruto do tato e da proximidade direta com a realidade. Por isso, artistas são como tradutores, decodificam sensações e transmitem o que entendem em outras línguas, muitas vezes para serem compreendidos em outros tempos. Um trecho incrível de outro livro, aquele meu velho de cabeceira, Mulheres que Correm com Lobos, diz também que o corpo é um ser multilíngue. Ele fala através da cor e da temperatura, do rubor do conhecimento, do brilho do amor, das cinzas da dor, do calor da excitação, da frieza da falta de convicção. Ele fala através do seu bailado íntimo e constante, às vezes oscilante, às vezes agitado, às vezes trêmulo. Ele fala como o salto do coração, a queda do ânimo, o vazio no centro, e com a esperança que cresce. O corpo se lembra, os ossos se lembram, as articulações se lembram, até mesmo o dedo mínimo se lembra. A memória se aloja em imagens e sensações nas próprias células, como uma esponja cheia de água. Em qualquer lugar que a carne seja pressionada, torcida ou mesmo tocada com leveza, pode jorrar dali uma recordação. E o meu corpo decifrou essa conexão. A palavra morre, mas a imagem permanece e se torna lembrança, se torna uma parte do que somos. Há 12.000 anos, na Serra da Capivara, nossos ancestrais marcavam as rochas com sangue e carvão para tirar de dentro de si essas imagens. Hoje, a imaginação nos leva até eles e, mais uma vez, no labirinto dos seus sonhos, eles tomam vida. São reais, tão palpáveis quanto o seu próprio corpo. O que hoje chamamos de pintura rupestre é, na verdade, a materialização da memória ancestral, a comprovação da nossa necessidade de imaginar, de explicar o mundo e nós mesmos. A própria Vênus de Botticelli fala comigo quando olho para a pintura. Ela vem morar na minha imaginação, como um sonho lúcido. Na época em que foi pintada, quase toda a arte era encomendada pela igreja ou tinha temática religiosa. No entanto, o paganismo grita na imagem.
Por isso, chega a ser surpreendente que o quadro tenha escapado das fogueiras de Savonarola, que consumiram outras tantas obras de Botticelli que teriam temas pecaminosos e mundanos. O que seria mais divino do que o corpo de uma mulher que acaba de sair do batismo do mar? E, de maneira tão surpreendente quanto, chega a ser incrível que ainda possamos ver a materialidade da criação dos habitantes do Piauí de mais de 10 milênios atrás. As texturas e cores nas rochas não são sobreviventes apenas da ignorância humana, mas sim sobreviventes do tempo, algo tão implacável quanto a própria vida. É incrível também que, como humanidade, tenhamos chegado a esse ponto. Idolatramos imagens, mas não sabemos mais como imaginar. Cultuamos a grande deusa mídia e todo o seu suporte de difusão da informação que constitui um meio intermediário de expressão capaz de transmitir mensagens. Mas não nossas próprias mensagens, não nossos próprios significados. As redes são inundadas de imagens vazias, sem significado, reproduções pobres de um mundo ficcional sem nenhuma densidade. Um mundo líquido, não é? Lembrem-se que Flusser afirma em seu ensaio que as imagens devem a sua origem à capacidade de abstração específica que podemos chamar de imaginação. No entanto, a imaginação tem dois aspectos. Se de um lado permite abstrair duas dimensões dos fenômenos, de outro permite reconstruir as duas dimensões abstraídas na imagem. Em outros termos, a imaginação é a capacidade de codificar fenômenos de 4 dimensões em símbolos planos e decodificar as mensagens assim codificadas. Complicado? Imaginação é a capacidade de decifrar imagens. Meu coração se enche de plenitude por ter sido guiado por grandes intérpretes. A realidade é uma imensa pintura, cheia de detalhes minuciosos, escondidos por todo canto. Ter olhos sensíveis para decifrá-la é um privilégio. Ter um corpo treinado para experimentá-la é uma oportunidade. E, principalmente, ter sensibilidade para reinventá-la é uma missão de vida. Esse episódio é uma homenagem aos meus queridos mestres, companheiros de profissão e grandes artistas da graduação em Educação Artística da Faculdade Santa Cecília, especialmente a minha querida orientadora Francine Cunha. Eu sou Denise Almeida e esse é o Sinestésica Podcast, um recorte semanal da realidade pelo prisma da sensibilidade. Crônica sobre arte, educação e cultura. Obrigada por ouvir esse episódio até o fim. Esse conteúdo é mantido por uma campanha de financiamento coletivo. Faça parte dessa realização e siga o Sinestésica nas redes sociais. Este podcast foi editado por brucewilliam.com.br.